E aí, minha gente, beleza? Vamos começar então nossa aula falando sobre arte africana. É acho que vai ser a primeira de 4 aulas. Esse mês eu queria separar mês de outubro para falar de arte africana. Então eu trouxe um texto aqui. A gente vai ler o texto, trouxe um vídeo também curto. Depois a gente conversa, beleza? Lohan Beleza, tá aí. professor? Já vi agora Luan, Lohan, beleza? Como é que vocês estão, gente? Nicole tá aí também. Tranquilo, Tô Graças a bem Deus. também, professor. É isso aí, vamos levando. Devagarinho. Sim, Fala, pode falar. sim, a gente vai levando devagarinho, sim, professor. Pois é. Tá chegando para vocês aí a imagem. Esculturas africanas. Aí tem aqui algumas imagens, né? Só para a gente ter um contato assim visual e tem a descrição delas antes da gente ler o texto. Então, na forma de um pássaro, a máscara ritual do povo, acho que é Bawa, ou Bavua, conecta os humanos com os espíritos da natureza. Do lado direito, tem um trabalho de um artista falecido, um artista brasileiro, baiano, falecido já, é o Rubem Valentim. Elementos simbólicos do universo religioso de raiz africana, em composição de Rubem Valentim, um artista plástico baiano falecido em 1991. E aqui no final, essa escultura, acho que é em bronze, escultura feita de metal fundido, são tradição na arte dos Yorubá desde o século X. Só para vocês terem aqui a gente começa a perceber que a cultura africana, a dificuldade da gente tratá-la é que ela não está separada. A filosofia, a arte, a religião, né, as manifestações artísticas, elas não são separadas, elas têm uma função, né? Quando você vê uma imagem, uma escultura, você vê uma música, tem uma relação com a filosofia de vida e com a religião africana. Vamos passar para o texto. Queria introduzir com essa imagem para vocês terem uma ideia aí do. Se for fazer uma pergunta, pode fazer porque eu não consigo visualizá-los. Vamos ao texto. Que é o texto. Ah, esse livro aqui não é de vocês, eu tirei de um outro livro. Depois eu mostro a capa. O texto está aqui. Por que estudar as culturas africanas? Se não me engano, desde 2000, eu não sei se é 2008 ou 2018, que existe uma lei de obrigatoriedade, que obriga, na verdade, os professores trabalhem a cultura e a história do povo africano em todas as disciplinas: história, filosofia, sociologia, biologia, português. Todas essas disciplinas, elas devem falar sobre a história da cultura africana, porque ela faz parte da nossa cultura. Então, é enorme. Aí ele vai, os textos sempre tratam da vinda do africano para cá, né, escravizado. Então, não tem como a gente não falar disso. Um enorme contingente de africanos originários de diferentes regiões e culturas foi escravizado e trazido para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Esses homens e mulheres foram forçados a deixar suas famílias, suas casas e seus pertences do outro lado do Atlântico. Não sei se falei para vocês que em 2018, acho que eu falei no meeting lá, que nós fomos com a outra escola visitar uma fazenda na, aqui na região do Rio de Janeiro, Barra do Piraí. E nessa fazenda havia é a única fazenda, a Fazenda Rio Branco, é a única fazenda que possui um conjunto arquitetônico completo, né? A casa de engenho, o espaço onde eles secavam o café e um conjunto completo de senzalas. É um negócio que é uma coisa terrível, né? Você visitar esse espaço e ouvindo o guia falar que ali naquele espaço, que é um espaço, ele é grande assim, mas ele é comprido, tem um, é, uma, é, assim, é lá,
é grande, mas os quartos são pequenos. E nesses quartos ficavam amontoados 30, 40, 50 pessoas ali. E os utensílios de tortura, né, que botavam no pescoço, no braço, pesado, é ferro pesado. Então, assim, as pessoas eram tratadas como coisas, não eram nem considerados seres humanos. Então, para vocês verem a violência que foi, né, esse período aí de quase 400 anos. No Brasil, os africanos pertencentes a um mesmo grupo eram separados uns dos outros, misturados a pessoas de etnias diversas, encaminhados a destinos variados. Ele vai falar disso da diáspora africana, que foi a retirada dos povos africanos de diversas etnias e trazidos para, não só para o Brasil, mas como para os Estados Unidos. Né? Essa é a diáspora africana. Visava, com isso, dificultar a consolidação de laços culturais por necessidade de resistência, falando línguas diferentes e oprimidos pela violência cotidiana, submetidos ao trabalho excessivo, os africanos escravizados estabeleceram um processo contínuo de atualização da memória coletiva e de um imaginário comum. Dessa forma, suas variadas crenças, mitos, ritos, formas de adorno corporal, música, dança, culinária, entre outros saberes, foram preservados e renovados por meio de estratégias que incluíam práticas escondidas, linguagens codificadas e adaptação a expressões estéticas dos portugueses e indígenas, em um processo de mestiçagem que constituiu a cultura brasileira. Aqui, nesse ponto, é importante a gente falar que essa mistura, né, que ele está falando, essa miscigenagem, né, ela vai dar ensejo, ela vai dar origem para o que muitos teóricos dizem, né, que e defendem sobre uma ideia de uma democracia racial entre nós, o que não é verdade, infelizmente. Né? Para mim é muito triste falar isso, mas nós não vivemos numa democracia racial. Tem essa ideia de que, né, o africano, a cultura africana está entranhada na nossa cultura, e, né, isso é uma ideia que a gente meio que absorveu para invisibilizar não só a violência que o negro africano sofreu ao chegar aqui sendo escravizado, como pior ainda depois, né, quando se deu a abolição e ele ficou largado à própria sorte. E isso fica invisibilizado. E você fica falando, não, porque faz parte da nossa cultura, nós temos esses elementos aqui, a capoeira, né, a comida. Mas se você for estudar a religiosidade, a filosofia, o modo de vida, o pensamento, né, ele não, ele não tem, por exemplo, não tem protagonismo na nossa cultura. Você não vê, e a gente vai estudar isso, a gente vai ver isso de alguma forma. Tanto é que vocês podem me responder. Alguma vez vocês estudaram arte africana na escola? Pode responder aí. Não, não. Pois é. Eu me lembro, Não. não. Então, vocês estão Só tendo você, professor. uma introdução da Primeiro. arte africana. Vamos seguir aqui. Entretanto, por serem vivas e dinâmicas, as tradições culturais se transformaram no decorrer dos séculos. No continente, seja nos Estados Unidos, seja no Caribe, seja no Brasil, as populações negras originárias da diáspora africana, né, que eu falei no início, desenvolveram variadas formas de relações sociais e culturais e visões distintas da África, como terra de origem. Então, na verdade, eles precisaram, né, construir modos de manutenção e resistência da própria cultura. Por isso, e aí nós teremos diferenças entre o povo negro que está nos Estados Unidos e o povo negro que é a nossa população, que está na noessa população. Vai ter diferenças. Essas questões que nós vimos hoje, questões raciais, que estão estourando lá nos Estados Unidos e aqui, né, fica parecendo essa coisa meio velada, né? Tem diferenças justamente a maneira diferente que aconteceu a escravização, né, e o povoamento e a utilização de pessoas nesse mercado de escravo, tanto lá quanto aqui.
Aqui tem uns objetos aqui, ó. Foi a escultura que o Luca falou, ó. Essa escultura foi encontrada na cidade de Ifé, na Nigéria, com outras 17 cabeças de bronze e cobre, em 1938. Ela pode representar um Oni, o rei, jovem e altivo, com marcas de sacrificação, tem aqui marcas no rosto, né? Usando coroa, assim como outras esculturas naturalistas de épocas anteriores encontradas na região. As cabeças foram feitas com a técnica da cera perdida, que consiste em verter uma liga metálica em estado líquido em moldes de cerâmica e cera. Essa cabeça que está aqui, de um governante de Ifé, que o Lucas falou que lá na Presidente Vargas, ela está no Monumento a Zumbi, se não me engano. Foi utilizada para homenagear Zumbi dos Palmares. Vamos passar para o próximo texto. Se alguém quiser comentar alguma coisa. As religiões afrodescendentes e as manifestações profanas, como festas e brincadeiras, têm sido no Brasil o elo mais forte com essa ancestralidade africana. Então, é, o pensamento religioso africano tem esse aspecto, né, de pensar a ancestralidade, né, as pessoas que vieram antes deles, então eles têm uma ligação com seus ancestrais, assim como o indígena também tem esse modo de se relacionar, né, com a religião. Tem sido no Brasil um elo mais forte com essa ancestralidade africana. Por isso, elementos dos cultos, da música, da dança, tais como a percussão dos tambores, a dança em homenagem aos orixás, os colares e os búzios surgem nas variadas expressões artísticas brasileiras no decorrer do tempo. Os africanos e afrodescendentes escravizados para servir como força de trabalho no Brasil foram vistos como seres desprovidos de vida sensível e intelectual. Eram coisas, eram considerados como coisas. O fim da escravidão não os livrou da marginalização, como eu falei no início, né, no início da aula. Por isso que a gente vê hoje, né, a gente consegue perceber hoje essa distinção. Né, porque dá para a gente entender um pouco, né, por que a população negra ela não ocupa lugares de destaque na sociedade, é, profissões de destaque. Você não vê uma quantidade de juízes negros, não vê uma quantidade de médicos negros, você não vê uma quantidade de professores negros, você não vê, né? Por quê? A gente tem que começar a perguntar por quê. É por causa desse passado histórico. Né? Os africanos e afrodescendentes escravizados, já li isso. O fim da escravidão, já li isso também. Nas últimas décadas, os afrodescendentes obtiveram algumas conquistas políticas, tais como a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileiro na escola, e o sistema de cotas nas universidades. Nós acabamos de. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas tem gente querendo acabar com o sistema de cotas. Né? Essas pessoas votam contra. Ainda que seja um sistema controverso, a gente pode até fazer críticas, mas é uma maneira de você dar possibilidades de acesso, né, a um grupo da sociedade que há muito tempo não frequenta, não tem acesso. Né? De 2008 para cá que você vê mais negros na universidade, em função dessas políticas públicas, né, de cotas raciais, são políticas públicas de afirmação, né, isso se chama. Mas é, década de 80, década de 70, você não tem essa população negra dentro da universidade. Ah, acompanhando essas conquistas, tem se desenvolvido uma produção cultural voltada para uma reflexão sobre a dinâmica social afro-brasileira no campo da arte, da crítica, da museologia e da educação. Então, é por causa dessas políticas que eu acabei de falar.
Ele está fazendo aqui um comentário, vamos ler esse comentário aqui, vou aumentar um pouquinho mais. Bom que ficou a foto, ficou legal, dá para ler aqui, ó. Religiões relacionadas à prática de crenças de raiz africanas, como o culto aos orixás, divindade dos povos iorubás, que habitam a Nigéria, Benin e o Togo. No Brasil, o culto aos orixás trazido pelos iorubás se misturou a de santos católicos e divindades de outros povos africanos, como os vudus, os fons e os inqueces, que é dos Bantu, é um grupo, né, étnico africano. Século XIX, em diferentes regiões do país, essas religiões se consolidaram e receberam nomes distintos. Candomblé na Bahia, tambor de Minanagô no Maranhão e Xangô em Pernambuco. Do encontro dessas tradições com o espiritismo nasceu a Umbanda. Então tem aí modalidade dentro da fé africana, tem essas modalidades. Aqui é o monumento que o Lucas estava falando. E vamos ver aqui que em 1980, o antropólogo mineiro Darcy Ribeiro, um nome importante para a educação e para a antropologia brasileira, conheceu um monumento. Na verdade, o Darcy Ribeiro, junto com Brizola, Leonel Brizola, eles idealizaram, não sei se vocês conhecem, os CIEPs, né? São centros integrados, era estudo integral para o ensino fundamental. A meninada tinha psicólogo, dentista, e ficava o dia todo na escola, e só saía, entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, e esse projeto ele foi detonado, né, depois da década de 80, infelizmente. E aí a gente retorna, vocês estudam em escola integral, né? Para você ver que não é uma ideia, não é uma inovação. Essa ideia da escola integral já foi tentada na década de 80. Só um parêntese rapidamente, né? Então, concebeu um monumento à negritude, no qual seria representado o herói da emancipação dos negros no Brasil, o Zumbi dos Palmares, de quem não se tem um retrato, mas se sabe ser de um povo banto, do povo banto. A ideia do antropólogo foi se apropriar da força da cabeça do governante de Ifé para representar Zumbi. O monumento, executado pelo arquiteto João Figueiras Lima, situa-se na pequena África, bairro Carioca, próximo ao porto, usado para o desembarque de grande parte dos africanos trazidos pelo tráfico escravagista. Aqui, há um trabalho do bispo do Rosário. Eu não sei se vocês já conhecem esse artista, já falecido já. Ele era paciente de um hospital psiquiátrico. Os trabalhos dele, ele fazia nesse lugar onde ele ficou, porque ele tinha problemas de esquizofrenia, se transformaram em obras de arte. Estão num mundo aí, assim, estão em museus importantes. O artista Arthur Bispo do Rosário, que durante muitos anos viveu recluso em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, utilizou todos os materiais a seu alcance para reconstruir um mundo segundo sua visão. No trabalho que chamou de Macumba, ele articulou objetos e sentidos, representando de forma sintética uma espécie de altar às religiões afro-brasileiras. Então está aqui a obra do Arthur Bispo do Rosário. E, se vocês... A gente não falou, não sei se nós falamos especificamente isso, mas a arte contemporânea, ela volta à arte primitiva. E a palavra primitiva aqui não é de atrasado, inferiorizado. Primitivo aqui é de primeiro, é de originário, né? E essa palavra a gente tem que ressignificar. Quando a gente fala, coisa primitiva, depende do sentido. Em arte, quando você fala primitivo, não é atrasado, não é inferior, não é para desqualificar. Você está falando que é originário, né? De onde vêm as coisas. Vamos para o próximo slide. Nem se usa mais slide. Professor, acabando aqui já. O professor tá ficando velhinho. Aqui, nesse texto, ele vai falar das máscaras, aí no vídeo deve ter. Eu peguei um vídeo que é bem legal para a gente ver. Apesar das diferenças observadas entre as expressões culturais tradicionais dos numerosos povos africanos
aspectos comuns podem ser percebidos em algumas regiões do continente, como a predominância da escultura, a valorização dos rituais, o uso do corpo como escala e suporte, além do importante papel social do adorno corporal. Então, você vê que, né, a tradição, a cultura africana, ela não separa corpo e mente. Tudo é uma coisa só. Quase tudo que se conhece como arte tradicional africana foi esculpido, moldado ou construído em três dimensões. Em muitos casos, até mesmo a pintura é aplicada sobre elaboradas formas tridimensionais, como se vê nas máscaras. Os objetos mais conhecidos da cultura africana são as máscaras usadas em rituais que celebram, por exemplo, a mudança de estação ou a passagem da infância à juventude. São ritos de passagem que os indígenas também têm. Durante um ritual, o mascarado pode prestar homenagem a um ancestral, curar um doente ou transformar uma criança em adulto. O uso da máscara permite que nele se manifestem entidades do mundo espiritual. Como eu falei para vocês, está tudo ligado na cultura africana, tudo misturado, as coisas não se separam. A máscara pode ser engraçada e causar riso, ou assustadora e provocar medo. Os rituais são também uma forma de entretenimento para a população. Movimentam a comunidade para longe de seu cotidiano, em direção ao excesso, à excitação, propiciando momentos de festividade e espetáculo. Para muitos povos africanos, a performance é a forma essencial da arte. Esse tipo de manifestação inclui música e dança e envolve objetos e pessoas em ações coletivas. É o que se observa, entre outras situações, nas procissões em que as esculturas de um santuário são transportadas cerimonialmente ou nos festivais ritualísticos que incluem orquestras percussivas de dança e dança. O festival Geled, por exemplo, ocorre nas comunidades de Yoruba-Nagô, na Nigéria, do Togo e do Benin. O ritual é realizado após as colheitas em reconhecimento ao poder e à força vital das mães ancestrais, de cuja benevolência depende a fecundidade dos campos. Trata-se de uma forma de agradar a Ia, eu não sei pronunciar, Yanhá, Yanhá, a grande mãe, que no universo iorubá representa o princípio materno, e homenagear a mulher por seus dons espirituais e sua função social. Por isso, os homens abdicam das prerrogativas masculinas e se vestem como mulheres, trajando roupas coloridas que podem ser usadas com enchimentos. A performance costuma, o evento, né, que é performático, porque tem dança, costuma ocorrer à noite, e os homens que dela participam se apresentam com máscaras esculpidas em pedra, em madeira. Desculpe. As esculturas e máscaras africanas tiveram forte influência na arte europeia no início do século XX, influenciaram a arte contemporânea. Né? As formas surpreendentes e expressivas desses objetos foram admiradas por artistas atuantes na época, como Henri Matisse, Paul Gauguin, Paul Cézanne e especialmente Picasso, que coletou e colecionou peças produzidas em várias regiões da África. Então, para vocês verem, né, qual a influência da cultura africana na arte contemporânea, mas também, como vocês acabaram de falar, né, a gente não tem esse papo sobre essa cultura na escola ou em qualquer outro lugar. E é curioso, porque se você olhar para a rua, você vai ver mais gente negra, né? Aí você fica se perguntando, né? Poxa, existe. Por que que a gente nunca ouviu falar? Por que que a gente só ouviu falar do negro escravizado e não dessa cultura, desse pensamento, dessa maneira de se relacionar com a vida através da cultura, né? Como é que eles pensam, né? Então vamos ao vídeo. E aí, até aqui, como é que tá aí? Tá tranquilo. Beleza? Essa introdução, nenhum de vocês tinham ouvido falar desses assuntos na escola, assim, não lembra de nenhum momento assim na ensino fundamental? Eu não lembro, não. Isso é Nem, muito, pois é, curioso, porque é a dificuldade também de construir uma imagem no sujeito, no jovem que é negro, né? Como é que você vai se reconhecer também como negro?
se você desconhece a história, né, de um povo que deu origem à nossa cultura, né? Vamos ao vídeo então. Vou fechar aqui para não dar eco. Então é isso, o vídeo traz assim, ilustra, né, o que eu trabalhei no texto, né? Que você viu que ele fez um caminho de origem, né?
egípcia, depois passando pela arte como pela história, até chegar na arte contemporânea e na influência da arte africana, da cultura africana, nos artistas europeus, Matisse, Gauguin, lá no finalzinho. E aí eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa introdução aí. Pode falar, eu vou deixar aberto aí para vocês. Achei maneiro, professor, achei maneiro. Aí, conhecer as artes melhor e tal. Quer Defina a dizer que, maneira. ah, é legal, interessante. Eu De não ver sei que o que tudo falar é sobre não. interligado. Opa, fala, Luca. Eu não sei o que falar muito bem também não, mas eu achei maneiro também a questão das artes ali. No vídeo, né, que o senhor mostrou e tal, na África, lá do Egito também. Aquelas artes que eles botavam nas pedras. Isso aí eu É já tinha arte visto antes. rupestre. Arte rupestre. É, mas eu não sei E, como é que ficou tanto tempo aquilo ali nas pedras e hoje em dia, tipo, existe até hoje aquilo. pois é, o tipo de tinta, de pigmento que eles usavam, né, que ficava marcado lá. A gente não, quer dizer, os arqueólogos naturalmente devem saber que tem um pigmento específico para durar tanto milhões de anos, né? Mas será que eles pensavam antes assim, pô, esse aqui é um material, sei lá, que dura muito tempo, sei lá. Por tentativa e erro, com certeza. Eles iam experimentando até o negócio fixar. Esse aqui não ficou. Esse aqui, ih, ficou. Vamos usar esse aqui então só, né? Devia ser por tentativa e erro mesmo. Eu acho que pode ter sido sorte também. Ah, não sei se foi sorte, porque como havia muito tempo, eles experimentavam e pegavam e faziam e tentavam de novo, né? Para registrar a vida deles. Porque como nós já aprendemos sobre isso, né? Não era exatamente o que a gente vê, nós atribuímos a arte àquilo, mas para eles não era uma arte, né? Era uma forma de fazer um registro, né? E aí, Maria, o que você achou? Sabe? Achei legal, professor. Eu quase não vejo essas coisas. Maneiro você trazer pra gente. Importante também. A pergunta que eu faço para todo mundo, e gostaria que todo mundo faça, por que que não se fala disso? Né? Por que que o professor de arte não traz esses assuntos, Por quê? Por que tanto tempo sem ouvir falar desse assunto? Eu não sei como dizer não, professor. Mas eu tenho em mente, sabe? Pra mim Diga como é. você sabe, diga como você sabe. Ah, Pode falar. Vocês sabem por quê. é algo que vem sendo trazido com o tempo. Pra mim isso, sei lá, é meio Aí, que cisma, né? Sei lá. Luan, pode aí, falar, professor, Luan. o que você falou agora que eu tive que Eu, fazer uma per, eu, parada, eu per, não consegui eu escutar. perguntei por que tanto tempo? Porque, quando eu perguntei a vocês, né? Vocês nunca tinham visto em sala de aula, né? Nesse tempo todo que vocês estudam, uma aula falando sobre arte africana. Aí eu perguntei, por que tanto tempo? Por que que não se fala, né? Apesar de já existir uma lei que não sugere não, que obriga, olha, tem que ser ensinado a história da cultura africana nas escolas. Eu também não sei não, mas tipo,
eu já tinha visto coisas relacionadas, mas nunca, tipo, eu não lembro ter aprendido em si sobre a arte africana. Tipo, eu já vi desenhos, essas coisas assim, mas nunca, tipo, estudado mesmo. É, mas porque, tipo, a Europa sempre tá. É a Europa, que também tem a ver com a nossa cultura de hoje em dia, né? É, sempre esteve assim no auge, a gente sempre soube. Realmente, foi o que o senhor falou, assim, sempre quando a gente nasce, a gente sabe de historinhas, essas coisas que envolve a Europa, sabe? E. Ou seja, sempre para deixar eles no topo. É uma coisa que, sei lá, a gente. É Eu por não aí sei. mesmo. É por aí mesmo. É o caráter eurocêntrico. Né? A cultura e tudo que a gente aprende, o que a gente tem aprendido ao longo dos anos, está sempre voltado para essa cultura da europeia. As provas, né? A história da arte é contada para a gente a partir de um olhar europeu. Então a gente vai olhar a partir. Lembra da história, né? É a história também, né? A aula de história. Você vai falar a partir do olhar europeu. Ah, Idade primitiva, Grécia, Roma, é, Grécia, Roma, Egito, depois Idade Média, a Idade Média. Onde é que tá? Aí você aprende o quê? Idade Média é o teocentrismo que acontece na Europa. Depois o Renascimento, né? Depois do Renascimento vem os períodos do Barroco na literatura. A história vai contar isso também. E aí o classicismo. Na arte tem essa divisão. E onde é que está a África nessa história, da história da arte? Onde é que está a China? Onde é que está a Índia? Onde é que está? Pois é. Então, essa visão eurocêntrica que o Lucas falou, que né, são os dominadores. Quem foram aqueles que colonizaram o continente africano? Foram os europeus, eles retalharam o continente africano. Quem conta a história é quem tem o poder, na verdade. Então, tudo que a gente aprende, eu acredito que daqui a um tempo, as provas do Enem, provas de vestibular, tragam essas outras culturas para os seus conteúdos, eu acredito, né? Porque até então a gente estuda em função dessas provas, e essas provas, os conteúdos, eles são eurocêntricos. É isso aí. Mas a aula foi, né, a gente vai seguir esse outubro vai ser dedicado, então, a gente dar uma olhada mais detidamente nessa cultura africana, na arte africana. Quando a gente falar de arte africana, vai ser impossível de você falar, não falar dos costumes, das práticas, da religião, da filosofia, porque, como eu já falei, vou repetir, está tudo misturado, não está separado. E aí, alguma pergunta ou comentário? É mais aqui no Brasil, né, professor? Pois é, aqui no Brasil existe isso, né? Só que, como né, a gente está constatando, Lucas, isso é invisibilizado, né? É tratado como inferiorizado, é uma coisa primitiva, atrasada, inferior, menor, menos, né? Suja, né? Tem relação com tudo que desqualifica, né? Uhum. E por isso não se trata disso em sala de aula. É É importante. relativo. Pode Esquece. falar. Pode falar. Não, tem negócio, é relativismo cultural, eu não lembro muito bem. O relativismo cultural é quando você, pelo menos a minha visão, é quando você olha a outra cultura e você não diminui, né? Você relativiza, você não diminui. Não Não, eu existe esqueci o nome da palavra. melhor do que o outro, entendeu? Não, e Não tem um existe. antônimo disso, eu esqueci o nome da palavra, esquece. Quando você lembrar, você fala aí. Mas é isso, assim. O que eu queria dizer hoje já foi dito. Professor, Vocês, pode falar. na faculdade, você estudou a arte africana bem aprofundada? Então, muito boa pergunta. Tanto na graduação em arte quanto na graduação em filosofia, não houve nenhum comentário a respeito de uma cultura africana, por exemplo.
eu fui buscar, por exemplo, coisas que eu tinha interesse, né? Mas a faculdade, ela, como eu acabei de falar, ela tem a gente fala, né, um viés, tem uma orientação eurocêntrica, né? Vai trabalhar questões do ponto de vista da Europa, porque a música erudita foi construída lá, né, todo um sistema musical, né, sistema tonal, né, foi construído na Europa. Sistema musical, né, a escrita musical, essa escrita que a gente lê, foi desenvolvida na Europa. Então, o que eu tenho, a minha formação da graduação em educação artística, ela foi por esse caminho da visão europeia. É óbvio que depois, quando eu comecei a lecionar, porque eu estudei na faculdade ali no Conservatório de Música de Niterói, e o professor que me deu aula me convidou para ficar no lugar dele. Aí eu dei aula durante um tempo lá, no curso superior, quando eu me formei, e eu trazia outras informações, que eu dei aula de música popular brasileira. Aí eu trazia outras informações, outros textos, né, que não necessariamente seguiam essa ideia europeizada só. Mas a minha formação, né, esse mesmo professor, que ele dava aula de fundamentos da arte, se não me engano, ele que me apresentou o livro de Darcy Ribeiro, ele era um intelectual, assim, até hoje está vivo, o professor Alfredo Mota, ele é procurador da República, se não me engano. Ele teve que sair da faculdade para exercer a função de procurador, né, de forma exclusiva. Ele me convidou para ficar no lugar dele. Falei, professor, como é que eu vou dar aula no lugar do senhor? O senhor, pô, tem mole? Não, Celso, você vai fazer um grande trabalho e tal. E tive a honra de ficar no lugar dele. Na Pô, faculdade de professor. filosofia, na faculdade de filosofia, Grécia, Grécia, Grécia e Grécia. África, nem ouvi falar. Agora que eu estou pesquisando por mim mesmo, tendo contato com outras pessoas que falam sobre isso, estou estudando, estou lendo. Mas filosofia aqui na UF, Grécia, Grécia, Grécia. Pode falar. Professor, então acho que esse também é um dos motivos, tipo, não ter tanto nas escolas, porque não é algo que na graduação ensina, tem um ensino aprofundado. Sim, você tem razão. Agora, né, os últimos 5 anos, é que há um movimento que chama de descolonização do ensino, que é justamente isso. Você, é óbvio, você não vai abandonar, né, o que foi ensinado, mas você vai fazer um relativismo, usando a palavra do Lucas aí, vai relativizar olhando para outras culturas que produziram arte, produziram filosofia, produziram pensamento, e trazer isso para a formação do professor, para que ele, quando exercer a sua função em sala de aula, tanto na rede pública quanto na particular, ele traga essas outras informações, porque é uma multiplicidade, é muita informação, né, Luan? Sim, sim. Mas é isso aí, vocês estão tendo contato com, vamos dizer, isso é uma inovação, de certa forma, né? Trazer esse assunto para a sala de aula, não são muitas pessoas que estão fazendo isso, não. Então, acho que nós já acabamos nossa aula. Se ninguém tiver mais coisas para comentar ou perguntar, a gente se encontra no próximo Meet. Então tá, professor. Não tô Valeu, escutando, professor. mas valeu, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu! Valeu. Valeu, Celso. Tchau, professor. Tchau.